Deus seja eternamente louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto online de louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Irmandade. Deus que abençoe grandemente pelo seu comparecimento aí na live junto de nós. 2020 está acabando, falta um pouquinho só. Já vamos estar num novo ano com esperança renovada também na presença de Deus. Tivemos culto agora há pouquinho, às 14 horas, e agora à noite de novo, amanhã de novo e assim por diante. Lembrando que esse culto de agora à tarde já foi presencial, pode ser presencial, e amanhã às 20 horas também poderá ser presencial, porque a restrição do lockdown é de sexta a domingo, da semana passada e dessa próxima semana também. Então, amanhã, o último culto do ano presencial aqui na congregação de Alphaville, e desde já convido a todos vocês para estarem aqui juntos de nós, tá bem? Vamos começar o culto então, louvando a Deus com o cântico 27, 2, 7. Glória a Deus. Se queres receber de Deus perdão, também a redenção, Cristo manancial de vida eterna. Se desejas vida eterna, também a paz celestial, abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar. Quem crer que Cristo é o Salvador e nele confiar, o céu eternamente viverá, com Deus irá reinar. Se desejas vida eterna, também a paz celestial, abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar. Quem quer a glória ir com o Senhor e ver seu esplendor, de graça deve receber a luz da fonte que é Jesus. Se desejas vida eterna, também a paz celestial, abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Vamos cantar agora o hino 79.
Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, alma que choras com grande amargor, se queres consolo, recorre ao Senhor. A Ele implorando, conforto acharás, graça e virtude, e vida terás. Amigo sincero, é Cristo Jesus, que salva o perdido e ao céu conduz. Voz levanta ao Redentor, clama por socorro, clama ao Senhor. Oh, alma cansada, recorre ao Senhor. Ele te sustenta e te dá vigor. Seu constante auxílio não falta jamais. Em Cristo confia e não chores mais. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos louvar a Deus agora com o cântico 374 para nós orarmos ao Senhor. Então você que está acompanhando a live aí nesse momento, já vai mandando seus pedidos de oração através dos comentários aí da live. A gente procura deixar sempre abertos os comentários. Houve um tempo que se fez necessário bloquear os comentários, porque as pessoas entravam para agredir, para atacar, para falar coisas que não edificam, mas hoje, graças a Deus, vemos isso de mais longe, o Senhor tem abençoado, colocado paz nos corações, então a nossa intenção é que a Irmandade interaja mesmo, não é uma conversa de uma pessoa só, não é um monólogo, é um diálogo. Tem mais gente aí participando que são vocês, tá bom? Então mandem seus pedidos de oração. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 374, 374. Cantem, irmãos. Constantemente, busquemos a Deus, ao Criador levantemos as mãos, pois Ele atende a todos os seus. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar ao Deus eterno, Ele atenderá e nos ajudará.
Deus. Esse caminho que leva aos céus, pacientemente devemos seguir. Quem for fiel aos preceitos de Deus, vida eterna irá Glória a Deus, louvado seja Deus. Creiamos, irmãos, que Deus nos vai mandar desde o céu essa força que nós estamos buscando. Às vezes nós nos sentimos enfraquecidos, tristes por tantas coisas que nos acontecem, mas creiamos de todo o nosso coração que de Deus vem força para a nossa vida, para a nossa alma, para aquilo que nós empreendemos fazer, que nós intentamos fazer. Temos certeza absoluta que o Senhor continua sendo guarda fiel do seu povo, como sempre foi. Muito bem, vamos orar a Deus agora. A Irmandade deve ter mandado aí já seus pedidos de oração, os que estão mandando através do Facebook também. Aqui pelo YouTube, onde a gente consegue responder melhor, até pela qualidade de streaming, pela estabilidade da conexão. Contudo, no Facebook também tem sido bom, a Irmandade tem acompanhado bastante também. Então nós vamos orar nesse momento, apresentaremos a Deus todos os pedidos de oração da igreja e pediremos ao Senhor também que do céu Ele mande para nós essa noite a sua palavra, que Ele possa falar com a nossa alma, com o nosso coração. Se você puder, aí onde você está, ajoelhe-se também junto de nós, busque uma boa comunhão, para que o Senhor também possa visitar o teu coração. Participe do Santo Culto, é o que a gente pede constantemente aos irmãos e às irmãs que participem do Santo Culto. Todos juntos, ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso altíssimo Deus, nosso Pai celestial, nos encontramos ajoelhados diante da Tua presença na noite desta terça-feira, para agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados e pela esperança da vida eterna, Senhor, que está dentro dos nossos corações. Cremos por fé que Tu tens cuidado de nós, Senhor, tem feito da nossa vida um testemunho vivo do Teu amor e da Tua misericórdia para com as nossas vidas. Nós louvamos a Deus porque nos nossos momentos de aflições e de angústias, Tu tens sido socorro bem presente, tem estado junto de nós, cuidando de nós, da nossa família, das pessoas que nós amamos também. Damos graças a Deus por esse ano que vai se findando, Senhor. Vemos de mais perto a cura dessa enfermidade da Covid, ainda que vemos muito interesse político, muita disputa pelo poder, mas nenhum poder, Senhor, será maior jamais do que o Teu poder na nossa vida. Nós acreditamos de todo o nosso coração que Tu estás cuidando de nós. Muitos se valem disso para autopromoção, para colocar medo na população, no povo, falando do fim dos tempos, falando, Senhor, de coisas terríveis que estão para acontecer, mas nós descansamos no Senhor. Seja o que for que está por vir, nós estamos firmados na Tua palavra, Senhor. Se for para estarmos aqui mais algum tempo, será para Te louvar. E se o Senhor nos vier buscar, também será para Te louvar, Senhor. Toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade. Todos os que estão orando nesse momento junto de nós, estão acreditando que Tu estás ouvindo a voz da nossa humilde oração. E desde o céu, Senhor, responde com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e ajuda as nossas vidas, dá-nos graça de dar um fiel testemunho a Ti, e permanecermos fiéis também à Tua santa palavra, guardando em Deus o nosso testemunho, guardando em Deus, Senhor, a graça de Jesus dentro dos nossos corações. Toma nas Tuas mãos a Camilinha, a irmã Ju, Senhor, a cunhada do irmão Ene, a irmã Meire, Senhor, a irmã Patrícia, a irmã Ana, que fez cirurgia agora recentemente, tirando um nódulo do seio, o irmão Cadu, que faz diálise,
e tantos outros que precisam de Ti, que estão hospitalizados, lutando contra essa enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, vem, Senhor, com a cura, vem com a libertação, mostra o Teu poder nas nossas vidas. Nós não temos outro Deus a quem recorrer e nem queremos, nem precisamos, nem buscamos, Senhor. Tu és tudo para nós, Tu és o nosso único e suficiente Salvador. A Tua palavra é sábia, ela já nos instrui desde sempre, que o Senhor é suficientemente Deus para suprir todas as nossas necessidades. Abençoa o Bruno, a Lu, o Enzo, o Amir, a Ju, as crianças, a minha família, do irmão N também. Ó Deus, a do irmão Tiago, a irmã Jéssica, que está se recuperando de uma cirurgia complicada, delicada, que fez recentemente. Fortalece todos os teus servos, nossos irmãos anciãos de todo esse Brasil, que batalham pela tua obra. Tivemos notícia nessa madrugada passada, de que na África, em Moçambique, em Nampula, em outros lugares mais, vai passar um ciclone, Senhor, muito sério, muito forte, por essas próximas horas, em nome de Jesus Cristo. Aquieta, Senhor, essa tempestade. Nossos irmãos estão, Senhor, em grande aflição lá naquela nação, porque quando essas tempestades passam nessa época do ano, elas são muito fortes, Senhor, elas dizimam muitas pessoas, muitas vidas. No nome de Jesus Cristo, põe a tua mão santa, Senhor, apazigua essa tempestade naquela nação, cuida da nossa irmandade. Glória ao nome do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, por caridade, ó Deus, ouve a voz da nossa humilde oração. Nós nos colocamos agora em comunhão diante de Ti e Te pedimos, Senhor, retira a Tua ira de sobre aquela nação por caridade, Senhor. Nessa noite abençoa o santo culto e nos manda do céu a Tua santa palavra, fala com as nossas almas, aos nossos corações, e nos dá graça, Senhor, de crer na Tua boa e poderosa palavra. Amanhã teremos culto presencial, por ocasião da interrupção do lockdown, cumprindo, Senhor, o que nos determina a lei, o governo do nosso estado, concordando ou não, nós procuramos nos submeter, mas amanhã poderemos estar reunidos aqui na Tua casa, em nome de Jesus. É o último culto do ano, traz a nossa irmandade para nos despedirmos desse ano cantando vitória na Tua presença, na fé viva no nosso coração, de entrarmos o próximo ano glorificando o nome do nosso Deus. Assim, fala com as nossas almas, pois nós somos muito dependentes de Ti, precisamos desesperadamente de Ti. Pedimos a Tua bênção e damos gratidão aos céus por elas, no nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Bem, queridos, como foi citado ainda agora na oração, amanhã nós teremos culto presencial e online também para a nossa Irmandade aqui na Igreja do Alphaville. Amanhã, dia 30, é o último culto do ano. A Irmandade está convidada para estar presente, essencialmente a nossa Irmandade aqui do Alphaville. Procurem não faltar no culto, venham cultuar junto de nós. Vamos atravessar esse ano aí glorificando a Deus. Foi um ano muito, muito difícil, um ano de muito aprendizado, um ano de muito choro. Mas em tudo nós podemos dizer que o Senhor foi conosco, e não é por conformismo, não, nós constatamos que Deus foi conosco e que continuará sendo todos os dias da nossa vida. Então a Irmandade está convidada a estar presente no culto amanhã. Os cultos online permanecem todos os dias às 20 horas, nas terças-feiras nós temos às 14 horas, que já foi realizado agora há pouco, que é presencial, mas também online, e aos domingos às 10 da manhã e às 18h30. Tá bom? Então, cultos aí todos os dias, que no próximo ano nós tenhamos muitos cultos mais, em que você aí da sua casa, de onde você estiver, você possa estar cultuando junto de nós, adorando a Deus, buscando ao Senhor. Tenho absoluta certeza que o Senhor não nos deixará órfãos, não nos deixará sozinhos, mas continuará cuidando de todos nós, tá bom? A Irmandade permaneça fazendo isolamento social na medida do possível, usando sempre as máscaras de proteção, higienizando as mãos com constância em todo momento que se lembrar, que for possível. Dizem que a limpeza das mãos tem que ser feita o tempo de cantar um parabéns para você. Aí teve uma irmã uma vez na live que falou: não, irmão Rodrigo, fala que é o tempo de fazer uma oração do Pai Nosso. Então tá bom, o tempo de fazer uma oração do Pai Nosso. A gente tem esquecido de lavar esse dedão aqui do joia, viu? A gente lava assim, ó,
e esquece do dedão, não esqueçam, tá bom? E vai passar, daqui a pouquinho vai estar tudo bem e nós vamos estar glorificando a Deus. Esses dias eu estava falando para o Bruno, aqui tem um álcool gel que o irmão N põe aqui. Cadê o Bruno? Ele põe sempre aqui o álcool gel, né? Só aparece a cabecinha do álcool gel, igual ele, pequenininho. Aí eu falei para ele, mas para que você põe seu álcool gel aí, irmão N? Ele falou, não, é que faz parte do cenário. Você lembra disso, Bruno? Ele falou, faz parte do cenário. E vocês podem ver que durante o culto ele limpa as mãos. Para quê? Eu não sei, porque eu não sei em quem ele pega aqui. Mas é tique, é coisa de gente velha. O irmão N está ficando velho, tadinho. Mas é bênção, é isso mesmo, é para dar exemplo para a Irmandade. Vamos, na medida do possível, fazer a nossa parte, tá bom, irmãos? E lembrar que muitas e muitas pessoas já tiveram essa enfermidade e nem sabem que tiveram. Mas é muita gente, porque em alguns ela acaba por ser assintomática. O problema não é esse, é que mesmo assintomático, ele continua sendo um transmissor, por exemplo. Se eu tenho o Covid, mas não tenho sintoma, eu posso transmitir para uma pessoa de idade, para os meus pais, que eles sim, ou uma pessoa com qualquer outra enfermidade, diabetes, hipertensão, câncer e tantas outras enfermidades, problemas renais e cardíacos, que essa pessoa poderá vir a óbito. Às vezes transmite na igreja, por encostar, transmite no carro, no ônibus, no metrô, enfim. Vamos nos cuidar, não só por nós, é um tempo de altruísmo também, um tempo de empatia também, de nos lembrarmos do próximo. Não é só por minha causa que eu tenho que me cuidar contra o Covid, mas pelo próximo que eu posso matar. Indiretamente, essa é a verdade. A gente pode matar uma pessoa sem saber, ou talvez nesse momento agora não mais conscientes disso. Tenho certeza que a Irmandade vai se esforçar para fazer um bom papel de cidadão e de servo de Deus, de pessoa de bem que é. Mais alguma coisa, irmão Bruno? Então, irmão Bruno, não vê a hora de acabar o culto. Vamos lá cantar o hino 115 e vamos aguardar que Deus mande para nós a palavra. 115. Canta, povo, canta aí de casa. Glória a Deus. Deus brevemente celebrará as bodas de Jesus. A esposa se preparando está. Graça, vinde as bodas do Salvador, vinde, não rejeiteis, onde as festas de justiça, que dele vós tereis. Ao rico pobre convida a Deus, e não faz distinção, pois quer que seja repleta nos céus a sua eterna missão. Vinde as bodas do Salvador, vinde, não rejeiteis, onde as festas de justiça, dele vós tereis. Que bodas santas, que união, que dia de
as podas do Salvador. Vinde, não rejeiteis, onde as vestes de justiça, que dele vós tereis. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Eu estou aqui debatendo com o irmão Bruno, falando para ele que o tapete do púlpito tá torto, né? Aí ele falou para mim, olha para a câmera, não fica olhando para baixo não, que você não vê nada. Vocês veem como vocês precisam orar por mim? Vocês não acreditam. É só Deus mesmo na minha vida. Já diga para os irmãos já onde está. Se eu não me engano está em Gênesis, mas só para ter certeza. Está no livro de Gênesis, no capítulo 30, Brunão, no verso 37. Gênesis 30, versículo 37. Enquanto o irmão Bruno vai colocando, a gente vai lendo para ganhar um pouquinho de tempo. Então, tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs a seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó.
E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, está diante de nós essa palavra que a Irmandade conhece, pelo menos em parte, bem, dessa peregrinação de Jacó, quando se desentendeu com seu irmão Esaú, precisou sair de casa e sair peregrino pelo deserto, sofreu bastante, depois sofreu um pouco na mão do seu tio Labão. Acho que a gente pode dizer que era uma família de gente bem esperta, né? De gente que gostava de levar vantagem, e aí imagina 2 espertos negociando, a briga foi grande, né? Um tentando levar vantagem sobre o outro. Em algum momento, Labão levou vantagem sobre Jacó, mas no final mesmo, ele venceu, tornou-se maior do que o seu tio, maior do que então, que também era seu patrão, maior do que o seu senhor. Mas essa palavra quer falar conosco essa noite, creio por fé, não tenho domínio nenhum sobre a palavra, nós não direcionamos a palavra da maneira que nós queremos, é o Senhor que dá a sua palavra como Ele quer. A palavra quer essa noite, creio, repito, dizer a todos nós que independente de como estejamos ou aonde estejamos, isso não quer dizer que podemos estar de qualquer maneira. Então Deus disse na palavra que eu posso continuar na farra, na bagunça, que Deus vai continuar me abençoando. Olha, irmãos, pode até ser que continue te abençoando mesmo, porque Deus é cheio de misericórdia. O problema não é aqui, nós nos preocupamos com as coisas aqui. Eu vou andar em obediência, porque senão Deus não me abençoa. Não é isso. Você tem que andar em obediência, senão você vai para o inferno. Senão você não vai morar no céu. Esquece esse negócio de, Deus não vai me abençoar se eu estiver em desobediência. Não. Se você estiver em desobediência, você vai para o inferno. Ponto. Para viver, você vai trabalhar, você vai roubar, você vai enganar, você vai mentir, você vai ser honesto, é um problema seu. Mas para morar no céu, não tem jeitinho, não tem acordo, tem que temer a palavra de Deus. E o que o Senhor quer dizer a nós é que a sua bênção estará sempre sobre a nossa vida. O Senhor disse que nos abençoaria 100 vezes tanto aqui, e se nós fôssemos fiéis, dar-nos-ia a coroa da vida eterna. Veja, irmão, uma pessoa que é ímpio, uma pessoa que nunca creu em Deus, que pode ser o maior ateu, que pode ser o maior combatente. Vamos falar de Paulo, do apóstolo São Paulo, para mandar de poder entender com um pouco mais de clareza. O apóstolo São Paulo era um combatente ferrenho das coisas de Deus. Perseguia os santos, perseguia o evangelho, negava a existência de Cristo e de toda a sua obra. E ele foi abençoado 100 vezes tanto na terra. Foi abençoado por Deus. Sabe por quê, irmão? Ele nasceu nu, careca, banguelo, não tinha nome, não tinha casa, não tinha o que comer, não tinha roupa, não tinha nada. E quando ele chegou a conhecer a Cristo, ele já era doutor na lei. Então nós temos que concordar que ele prosperou muito. Muito mais do que 100 vezes tanto. Ele nasceu pequenininho, era um homem grande, e assim por diante. Então essa relação, ou essa correlação que nós fazemos com a bênção e a obediência, ela deve ser muito bem pensada. Ela deve ser muito bem avaliada dentro dos nossos corações. Porque para o seu sustento tem o teu trabalho. Para a sua subsistência tem a sua correria do dia a dia. Mas para as coisas de Deus não tem jeito. Para as coisas de Deus não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem estudo, não tem influência. E aqui Jacó, a história de Jacó, essencialmente, tratava de coisas materiais. Os irmãos veem, ele quis a bênção da primogenitura, mas que ele tomou do seu irmão, ou que negociaram entre seu irmão e ele, foi negociada, seu irmão depois se sentiu ultrajado e se revoltou. Entretanto, a bênção da primogenitura que ele queria, em momento nenhum falava de vida eterna. Em momento nenhum falava de salvação. A bênção da primogenitura falava de dinheiro, de posses, de terras, de animais, de mulheres, de influência, de poder. Então, nós também falhamos nesse quesito e nos enganamos, nos equivocamos, irmãos, achando que a incidência de uma prosperidade material, de um bem material, é também uma relação com as coisas espirituais. Olha, Deus tem abençoado muito o irmão Rodrigo, olha o carro bonito dele, a casa bonita dele, o dinheiro que ele tem, que não é verdade nada disso. Nossa, Deus está com ele. Cuidado, irmão, cuidado.
Nem sempre é isso. Bruno, se puder me dar um pouquinho mais de som aqui. Nem sempre é isso. Nem sempre é isso. O fato de ter dinheiro, o fato de ter influência, o fato de ter poder, não é incidência de bênção de Deus na nossa vida. Porque senão o traficante não tinha carro bonito, não tinha casa bonita, não tinha dinheiro no banco, e joias, e aviões, e tantas outras coisas, mesmo fazendo mal. Mesmo fazendo mal. A palavra diz que o bem vem para todos, e o mal também, para o justo e para o ímpio, e para o injusto também. Mas essa noite o Senhor vem dizer para nós a sua palavra. Os irmãos vejam só. Os irmãos vejam só. Depois Deus mudou o nome de Jacó. Tá bom, tá ótimo. Deus mudou o nome de Jacó. Porque Jacó, traduzido, queria dizer trapaceiro. E mesmo trapaceiro, ele era abençoado, ele era próspero. Mas é aí que vem a nossa questão. Próspero a que custo? Próspero a que meios? Muitos dizem, não, mas os fins justificam os meios. No reino de Deus, não. Desculpa. Negativo. No reino de Deus, os fins não justificam os meios, não. Não tem essa de, eu vou passar a perna no irmão ali, mas depois Deus perdoa. Não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar, irmão. Hoje o Senhor está trazendo a sua palavra para perguntar a todos nós. Você quer ser abençoado, então? Quero, irmão Rodrigo. Amém. Eu desejo de todo o coração que você seja abençoado. Mas vamos tratar dessa bênção de dentro para fora. Vamos tratar dessa bênção de dentro do teu coração para fora. Antes de encher o teu bolso, Deus quer encher o teu coração. Glória ao nome do Senhor. Antes de te dar casa, carro, posses e influência, Deus quer te dar um coração reto, um coração justo, um coração perdoador, um coração temente a Deus, irmãos. Porque senão a tua bênção tornar-se-á numa grande desgraça. Nós já falamos aqui por infinitas vezes e vamos falar outras infinitas mais. Quantos não tinham nada na vida e depois quando prosperaram, deixou família, deixou igreja, deixou tudo. Engodados e deslumbrados por dinheiro, por influência, pela fama. Quantos cantores e artistas famosos hoje estão nas drogas, na Cracolândia. Tem artista aí que não é indigno, não é depreciativo de maneira nenhuma, mas que ganharam muito dinheiro, hoje estão trabalhando de Uber para subsistir, para poder ganhar o pão de cada dia. E repito, não tem nenhum erro nisso, mas deixa claro uma má administração, deixa claro que em algum momento eles foram displicentes e perderam tudo o que tinham, porque era um artista, ganhava muito. Irmãos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, vamos lembrar que a nossa fé, que a nossa devoção a Deus tem o objetivo de promover em nós salvação e vida eterna. E o Senhor sabe das coisas que você precisa, o Senhor sabe o quanto você tem buscado a palavra, o quanto você tem se aplicado em oração pelas suas necessidades cotidianas, pelas suas coisas do dia a dia, e o Senhor te diz, fica firme na minha palavra, não desvia nem para a esquerda, nem para a direita, mantenha o teu coração reto nas coisas de Deus, mantenha-te unido à sua casa, aos seus, à sua família, à igreja a qual você se congrega, não negocie a tua fé, ore em todo o tempo, busca a palavra, ouve a palavra, atende aos conselhos e aos preceitos da palavra de Deus, e o Senhor te diz essa noite por esta palavra, a minha bênção, aleluia, glória ao nome do Senhor, não só material, mas também espiritual, estará sobre a tua vida, irmão, estará sobre a tua vida, minha irmã. Olha para você nesse momento, e se policie, e não permita que as coisas dessa vida te comprem, te engodem, te tirem do objetivo de ser uma pessoa boa, de ser um homem fiel a Deus, uma mulher fiel a Deus, pessoas que temem ao Senhor, que temem a palavra, e que têm desejo de um crescimento espiritual. Muitos podem te apontar os dedos, muitos podem menear a cabeça, te reprovar, dizer que você está errado, dizer que você não presta, dizer que você não é crente, dizer que você é isso e mais aquilo. Mas o Senhor te diz essa noite pela palavra, bendito seja o nome do Senhor, eu ainda amo a tua alma, e ainda tenho um propósito de salvação na tua vida, perdão,
Um propósito que não é de hoje, um propósito que não é de agora, um propósito que não é de por alguns dias, um propósito de vida eterna, irmãos. Bendito seja Deus. E nós nos esquecemos, amados, que depois de nós virão os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos e a nossa posteridade, que também usufruirá dessa benção de Deus sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus, recebe a boa palavra no teu coração. Em nome de Jesus, receba a paz de Deus no teu coração. E se não se esqueça das palavras do Senhor Jesus, que quando foi tentado pelo diabo no deserto, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória ao nome do Senhor, de toda boa palavra que sai da boca de Deus. Irmãos amados, nós também somos nutridos, nós também vivemos da palavra, vivemos desse amor de Deus pela nossa alma, vivemos da nossa fé, irmão, que não nos deixa sucumbir às provas, às lutas, às doenças, às perdas, amados irmãos. Nem a morte, nem a vida, nenhuma dessas coisas tem sido maior do que a nossa fé no nosso Deus, irmão. Glória a Deus nas alturas. Então não se esqueça, irmão, que caixão não tem gaveta, que dinheiro acaba, que juventude acaba, que beleza acaba, que a vida acaba, mas a misericórdia de Deus é para sempre, amados irmãos. Aleluia, Senhor, glória a Deus, que a misericórdia de Deus é para sempre. Que o nosso reinado não é terreno, ele é celeste, ele é espiritual, irmãos. Não se inquiete pelas coisas dessa vida, porque muitas coisas hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você pode, amanhã você não pode. Hoje você manda, amanhã você não manda mais, alguém manda em você. Mas as coisas de Deus não, elas não são mutáveis, elas não são frágeis, elas não são, enfim, dissolúveis ou volúveis. As coisas de Deus são para sempre, e o que Deus está te dando é para sempre, é um reinado eterno, é a certeza de que rindo ou chorando você está na presença de Deus, com dinheiro ou pobre, você continua sendo um cidadão, uma cidadã dos céus. As coisas de Deus são tão maravilhosas, são tão santas e eternas, irmão, que nem mesmo o teu pecado fez ser revogado o teu título de cidadão do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te ama tanto e vela tanto pela tua palavra, que mesmo o adversário sujando as tuas vestes, o Senhor vem com a palavra, vem com amor, vem com graça e com misericórdia. Limpa, irmão, bendito seja o nome do Senhor. Coloca de pé novamente e dá ao seu povo uma certeza viva de salvação. Renova nossa chance de vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Passe você o que estiver passando, esteja você onde estiver, o adversário tem lutado para tirar você da graça de Deus. O Senhor te diz: eu te amo, eu te quero bem. E ainda que hoje você não tenha alguma coisa que te é necessária materialmente, você terá espiritualmente. Você terá espiritualmente forças, fé, virtude, poder, graça e misericórdia, para permanecer servindo ao Senhor com alegria, para permanecer orando com alegria, perseverando em oração. Às vezes o ancião não te entende, o cooperador não te entende, o pastor também não te entende, mas o teu Senhor te entende. E o teu Senhor está te enviando essa palavra para te dizer: não linke, não associe as coisas dessa vida às coisas espirituais. Quando o Senhor foi inquirido sobre pagar o tributo a César, porque se ele dissesse que pagava, ele temeria os homens. Então que rei era esse? Que Deus era esse? E se dissesse que não pagava, era um transgressor da lei. Que homem justo era esse que transgredia a lei? Senhor, o que te parece? É justo pagar o tributo a César? E pegar uma moeda chamada de dracma. E o Senhor disse: o que vês inscrito na didracma? O que tem na didracma impresso? Cunhado, acho que era cunhado a fogo, né, na forja.
E eles disseram, tem a imagem de César na de dracma, na moeda. Ele disse, então, dai a César o que é de César. Se ele quer o dinheiro, dê. E dai a Deus o que é de Deus. Dizendo, o César quer o dinheiro, e eu estou aqui pelo reino de Deus. E a Deus o que é de Deus. Bendito seja o Senhor. Essas coisas nunca se misturaram, irmãos. Nunca se misturaram, e não deverão se misturar aqui na casa de Deus também. Aos irmãos do ministério, aos irmãos que atendem a obra, às irmãs que estão assistindo essa palavra nesse momento, não associe o reino de Deus com dinheiro, não associe o reino de Deus com prosperidade material. Não, irmão, o reino de Deus é incorruptível, imaterial, é eterno, é santo, imaculado, porque senão no céu só entrariam os ricos, irmãos. E o Senhor, preocupado com isso, falou daquela parte de Lázaro e o rico, que Lázaro estava sendo confortado, era um mendigo, estava sendo confortado no seio de Abraão, e o rico estava em tormento. Depois falou do mancebo rico também, que perguntando ao Senhor o que deveria fazer para ganhar a vida eterna, o Senhor, depois de muitas perguntas, ele dizendo o que fazia, o Senhor disse, então vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. Aí ele se entristeceu, o Senhor disse, aí está. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Porque o coração do homem está naquilo que ele possui. E o reino do céu você ainda não possui, você vislumbra ele. Você crê nele, mas você ainda não possui, ou você já está na vida eterna. Nenhum de nós ainda está, só o Senhor está lá. E nós associamos ao ter aquilo que possuímos, mas a fé não fala isso. A fé disse que ainda que eu não tenha nas minhas mãos, eu creio por fé, já é meu. Que nós dizemos sempre, eu tomo posse, glória a Deus. Então toma posse dessa palavra em nome de Jesus, do reino de Deus que está em você. Talvez você não tenha um centavo no bolso, mas você tem um glória a Deus para dar aí na tua boca, não tem, irmão? Lá em Mateus o Senhor também escreveu, não ajuntais tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam, e a traça e a ferrugem, tudo corroem, consomem, mas ajuntai tesouro no céu, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem e a traça também não corrói, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Igreja que não fala de vida eterna, igreja que não fala de salvação, igreja que não fala de perdão, é mais uma seita que está seduzindo o povo às coisas materiais. Achando que o nosso reinado é aqui, mas o nosso reinado é celestial, irmão. Jacó se preocupou a vida inteira em ter, se preocupou a vida inteira em possuir, em ter nas suas mãos o domínio de alguma coisa, e no final dos seus dias foi enganado pelos seus filhos. Teve José vendido aos ismaelitas, e ele achava que seu filho estava morto, e nós nunca nos lembramos disso, mas os dias finais de Jacó foram dependendo do favor do seu filho José no Egito. Não tinha pão na sua mesa, não tinha trigo, não tinha azeite, e precisou ser levado até o Egito para ter o que comer, para estar junto do seu filho. Irmão, não se esqueça que tudo na vida vai passar. Muitos hoje estão com a sua mesa repleta de amigos, mas amanhã, irmão, você poderá estar passando uma grande necessidade, e esses teus amigos vão sumir na fumaça, mas o que fala contigo essa noite, não, irmão. O dia que você tiver dinheiro, ele é teu Deus. O dia que você não tiver, ele é teu Deus do mesmo jeito. Glória ao nome do Senhor. E nós precisamos cuidar disso, irmão. O ministério da obra de Deus precisa cuidar disso, para não corromper a igreja. Porque nós só teremos uma igreja firme enquanto ela tiver o que comer, enquanto ela possuir, enquanto ela mandar, enquanto ela estiver próspera. Mas o dia que faltar, a igreja vai desmoronar, irmão. O dia que a prova vier, a igreja não terá força, não terá fé, não terá firmeza e perseverança para continuar firme. Senhor, hoje eu não tenho o que comer, mas tu continua sendo o meu Deus, eu creio que tu vai preparar o que eu preciso. Será que nós teremos fé para isso? Será que nós estamos sendo instruídos para isso? Então, amados irmãos, que nessa noite, essa palavra ache guarida no meu e no teu coração. E lembre que independente de você ter ou não ter nesse momento, você continua sendo um servo de Deus. E lembremos-nos das palavras do apóstolo São Paulo, de abdicação, de renúncia, de desprendimento.
doutor na lei, rico, poderoso, influente, quando conheceu a Cristo, abriu mão de tudo isso, saiu de tudo isso e disse: eu sei ter com fartura, agora sei padecer necessidade. Em todas as coisas estou instruído, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo no Senhor. Hoje eu não tenho, amanhã Deus prepara. E o salmista Davi já falou disso, antes da vinda de Cristo. O Senhor é meu pastor, alamanaia, aleluia, aleluia, e nada me faltará. Glória a Deus nas alturas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos amados, creiamos nessa santa palavra. Tudo que nos falta, Cristo vai suprir. E não sou eu, irmão, que diz, é a palavra: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. A tua vida tem sido acrescentada, as batidas do teu coração têm sido acrescentadas, a tua bebida, a tua comida, o teu deitar, o teu levantar. Glórias a Deus das alturas, glória a Deus, tem sido acrescentado na nossa vida. Irmão, não tema nada, o Senhor vai suprir tudo o que você precisa, seja nesse ano, seja no próximo ano, mas não esquece do reino de Deus, irmão. Não esquece das coisas de Deus, porque senão você será tão pobre, tão desgraçado, que tudo que você tem vai ser o dinheiro. Quando o dinheiro acabar, quando a juventude acabar, quando a tua beleza acabar, você não vai ser nada, você não vai significar nada. E é quando muitos entram em depressão, outros nas drogas, outros dissolvem a família, outros se entregam ao diabo por completo. E o Senhor não quer isso para você, nem para mim. O Senhor quer para nós uma felicidade completa, uma felicidade verdadeira, estruturada, não uma felicidade superficial, uma felicidade com raízes profundas, que está na pessoa de Jesus Cristo, aleluia! Que está na pessoa do nosso Deus, que jaz, que vive dentro do nosso coração, que está aqui dentro de nós, impresso na nossa vida, impresso nas nossas palavras, em nome de Jesus Cristo. Receba a virtude da palavra de Deus, irmão. E siga os teus dias sem preocupação, sabendo que você também pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Altíssimo Deus, Pai Celestial, estamos agora nos teus pés em oração para agradecer pelo santo culto que tu nos tem dado, pela nossa irmandade que com alegria cultuou a Deus junto de nós, louvando ao Senhor, bendizendo o teu santo nome. Todos temos muitas necessidades, muitas preocupações, mas entregamos todas elas nas palmas das tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e que nós nunca estaremos sozinhos, tampouco desamparados. Guarda a fé dentro do nosso coração, guarda o nosso coração também contrito a Ti, entregue a Ti, para que nós vejamos, Senhor, o Teu operar na nossa vida, nas coisas que nós precisamos. Guarda o Teu povo e faz com que a Tua palavra esteja, Senhor, em nós e nós venhamos dar valor para ela em todo o tempo. Continua, Senhor, abençoando esse propósito dos cultos online e que nós continuemos a alcançar muitas vidas, ó Deus. É o que nós pedimos a Deus, no nome de Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos. Vamos nos despedir com o cântico 191, 191.
Senhor, eu subirei no lar do céu, aleluia, eu entrarei, paz e amor. Anjos e querubins, ali contemplarei, como eles estarei diante do meu Rei, a Deus e Criador, iremos adorar, hinos de louvor e tributar com meu Senhor, eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor, escutarei, no mundo nunca mais me lembrarei. Cristo irá nos céus, as bodas celebrar, Ele fará entrar e tudo contemplar, por fim conhecerei a face do meu Rei, sempre feliz serei, com sua grei, com meu Senhor, eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor, escutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos nos lembrar dessa nossa missão. Vamos nos lembrar daquilo que nós estamos fazendo na presença de Deus. Bruno, consegue colocar a letra só do coro aí na tela para eles? Só o coro, desse hino aqui. Não precisa pôr música não, quando você precisar a letra você fala. 191, só o coro, só. Nós vamos cantar só nós aqui. O Bruno fecha o som dele lá para ele não passar raiva. E você canta aí da sua casa, sem música, só nós aqui, só com voz. Está na tela da turma? Vamos lá? Só o coro. Lembra o que você significa na obra de Deus. O que a tua fé tem que promover em você. Com meu Senhor, eu subirei
no lar do céu eu entrarei. Paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Glória a Jesus. É disso que você tem que se lembrar, de que você vai morar no céu. Tudo que você tiver, tudo que você juntou lá na glória de Deus, você não vai nem lembrar mais. A tua alegria vai ser muito maior do que essas coisas pequenas que tem aqui na terra. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra permaneçam nos nossos corações. Amém.